1 Samuel capítulo 30, versos 1 a 8. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Só até aí. Nunca é demais lembrar, quando nós falamos sobre família, que esta foi a primeira instituição criada por Deus na história da humanidade. Para quem é adventista do sétimo dia e está aqui, embora o sábado seja um assunto muito importante para nós, mas a verdade é que mesmo antes da instituição do sábado, a primeira instituição criada por Deus no Éden foi a família. E é curioso porque Deus, em sua didática, tentando comunicar o evangelho em uma linguagem que seja acessível aos seres humanos, me chama a atenção porque Deus faz uso justamente do contexto familiar. Isso é importante demais, porque quando Deus, ou quando Moisés na terra do Egito, perguntou ao Senhor: e quando me questionarem dizendo, em nome de quem você está fazendo todas essas coisas, quem eu direi? E Deus respondeu: eu sou o que sou. E Deus deu essa resposta para Moisés porque, ao olhar para o mundo ao nosso redor, ele não encontrou absolutamente nada que fosse digno de ser comparado a ele. Portanto, quando Deus faz uso do contexto familiar, comparando o céu à família, comparando o relacionamento de suas criaturas não caídas com a família, é um sinal de que Deus valoriza muito esta instituição. Por exemplo, nós sabemos que pela Bíblia, Deus é considerado como se fosse o nosso Pai. Nós somos chamados de filhos de Deus. Nos tratamos uns aos outros como irmãos. A Bíblia ainda vai dizer que no casamento, Jesus simboliza o homem ou o marido, e a mulher representa a igreja. Então, só isso, no meu ponto de vista, já seria suficiente para me convencer de que nós não estamos tratando aqui de um assunto qualquer. E é por isso que quando eu oro, eu peço ao Senhor que tire as sandálias dos meus pés, porque o terreno é santo.
Quando nós falamos de família, nós estamos adentrando um terreno que é muito sagrado para Deus. É uma instituição, ou ao menos deveria ser, revestida de uma áurea de pureza, de santidade e de solenidade diante do Senhor. Isto é a família. Certa vez eu li uma citação dizendo que uma família, preste muito atenção nesse texto, uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que possam ser pregados nos púlpitos de uma igreja. Meus amigos, quem fala isso para vocês aqui é um pregador. Eu fiz um cálculo certa vez para saber quantas vezes eu tinha pregado em um ano, e foram cerca de 120 e poucos sermões que eu preguei em um ano. Isso significa que eu passei mais ou menos 1/3 do ano pregando. A cada 2 dias eu estava pregando pelo menos uma vez. E o que esse texto está dizendo é que se eu pegasse não um sermão, mas se eu juntasse todos os sermões que eu preguei, nem todos eles juntos têm o poder de uma única família, onde ali esteja um homem de Deus, um marido que se comporte como um varão cheio do Espírito Santo dentro de casa, uma esposa que seja uma mulher de Deus e uma mãe, no sentido mais pleno desta palavra, um filho que honre o seu pai e se alegre em obedecer os pais dentro de casa. Uma única família dessas fala mais em favor do cristianismo do que todos os sermões que eu já preguei em toda a minha vida. É uma instituição sagrada. E voltando ao texto que lemos ao princípio do tema, ali está o exemplo de uma família que vivia em bancarrota, uma família que estava em ruínas, porque o próprio sogro de Davi tinha ciúmes do seu genro. E a Bíblia diz que Saul vivia perseguindo o seu genro por todos os lados. Davi não tinha paz. Saul perseguia Davi pelas florestas, pelos desertos, nas cavernas, nas montanhas, porque ele tinha inveja e ciúmes do seu próprio genro. Então nós temos o exemplo de uma família que no próprio seio doméstico tem um pecado ali brotando terrível, de tal maneira que Davi, mesmo quando Saul o chama para fazer um pacto de paz, ele não acredita mais na idoneidade do seu próprio sogro. E ele vai buscar asilo político na terra dos maiores inimigos do povo de Deus naquela época. Tamanha incredulidade que Davi tinha na palavra do seu próprio sogro. E ele vai viver na terra dos filisteus. E os filisteus, naquela ocasião, liderados pelo rei Aquis, o rei, conhecendo a fama de Davi, recebe Davi na Filístia com muita cortesia. E ele foi tão cortês que ele cedeu a Davi e aos seus 600 soldados uma cidade inteira para eles viverem ali. A cidade de Ziclag. E a Bíblia diz que Davi, as suas esposas, seus filhos, os 600 soldados e todas as famílias deles vivem em Ziclag, prosperam em Ziclag e ficam em Ziclag durante um bom tempo, até que, e eu abro um pequeno parênteses aqui, vejam o que uma única decisão errada é capaz de fazer com a sua vida. Uma única decisão equivocada pode destruir o destino eterno de toda a sua família. Davi escolheu habitar junto com os inimigos do povo de Deus. Sabe o que aconteceu? O rei Aquis declarou guerra contra o reino de Judá.
o reino de Davi, o povo de Davi. E como Davi era um homem de guerra, um homem famoso, um valente, ele foi convocado a lutar ao lado dos exércitos dos filisteus contra o seu próprio povo. E agora eu imagino Davi, como ele tinha uma dívida com o rei Aquis, ele vai para a guerra. Mas eu quase vejo esse homem, pelos olhos da fé, lamentando diante de Deus: Senhor, que burrice que eu cometi na minha vida. O que eu fui fazer por culpa minha, eu estou colhendo agora uma desgraça como essa. Como eu vou erguer as armas da batalha contra o meu próprio povo? E aí Deus, como um Deus de misericórdia, ele ouve a oração de Davi. E a Bíblia diz que um grupo de príncipes filisteus vão até o rei da Filístia e dizem a ele: mas rei, acaso este homem aí não é aquele de quem nós ouvimos dizer que Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares? Vai que esse cara aí resolve se voltar contra os nossos exércitos. Tudo bem que agora ele mora em Ziclag, que ele está aqui, mas e se ele nos trair? Nós estamos perdidos. Afinal de contas, ele é um judeu, despede esse homem. E o rei Aquis, depois de muita resistência, resolveu despedir Davi. E agora Davi está contente, voltando para Ziclag, numa viagem de 3 dias, junto com os seus soldados, e quando ele chega lá, a cena diante dele é aterradora. É uma cena que eu acredito que nenhum chefe de família, nenhum pai ou nenhuma mãe gostariam de ver dentro do seu lar, depois de um dia de labuta, um dia de atividades, enfim, uma cena terrível. Então, introduzida essa história, eu quero usá-la nessa noite com você, para nós fazermos aquilo que nos interessa, porque a Bíblia não é um livro de histórias. A Bíblia é um livro que tem histórias, mas cujas histórias têm um significado muito atual para a nossa vida. E é isso que eu estou tentando mostrar para a igreja aqui durante essa semana. Nós não precisamos de historinha, nós não precisamos, enfim, a Bíblia, ela é um livro suficiente. Então nós vamos olhar para ela e ver as lições que Deus tem para nos dar através dessa história para as nossas famílias nos dias de hoje. Então eu quero que você volte comigo para 1 Samuel capítulo 30 e leiamos o versículo 1. O texto disse assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Primeira lição que eu quero que você entenda aqui nessa noite: o diabo, o inimigo da igreja, odeia a sua família. Esse texto, ele não por acaso faz questão de adjetivar a atitude dos amalequitas ao dizer que eles foram impetuosos quando eles destruíram a casa de Davi. Bastou uma brecha, bastou um momento de ausência de Davi dentro do seu lar e daqueles soldados, e a Bíblia diz que os amalequitas vieram e deram com ímpeto. Ímpeto significa fúria, ódio contra as famílias de Davi. E eu volto a repetir: o inimigo da igreja tem ódio da sua família. E meus amigos, eu acredito que eu não preciso me esforçar para convencer disso que acabei de dizer e que o texto me leva a concluir. Porque o que tem acontecido em nossa geração, eu não sei para você, mas aos meus olhos, é extremamente preocupante. Eu venho de uma igreja, só para você ter um pouco de ideia, e isso me causou assim
profunda tristeza que dentro de poucos anos nós já tivemos 9 casamentos destruídos na igreja de onde eu venho. E na maioria dos casos, sabe culpa de quem? Dos homens. São mulheres que me escrevem, não só da minha igreja, dizendo que os seus esposos não estão cumprindo o papel marital dentro do lar. Para você ter noção, teve uma irmã que chegou a me escrever dizendo que foi repudiada pelo marido, abandonada pelo marido, porque ele resolveu assumir um relacionamento, sabe com o quê? Pornografia e masturbação. Ele simplesmente abandonou o seu lar por causa de um vício virtual. São mães e pais que me escrevem dizendo: meu irmão, ore pelo meu filho, ore pela minha filha. Foram batizados na igreja, vestidos de uniformezinho, de desbravador, de aventureiros, e hoje estão aí no mundo das drogas, viciados em bebidas, ou vivendo na prática sexual ilícita, e eu já não sei mais o que fazer. São mulheres que vivem em um mundo encantado e principesco, alimentado por novelas e uma série de outras coisas, de romances principalmente, e que vislumbram uma visão de casamento que não é a visão bíblica. E aí constroem na sua mente uma perspectiva e uma expectativa que ao se casarem não é aquela que imaginava. E aí dentro de pouco tempo o casamento é destruído. Nós estamos vivendo em uma época onde os amalequitas da sua geração estão trabalhando para acabar com as suas famílias. Eles chamam de família burguesa, mas a família burguesa nada mais é do que a família cristã. E eu vou dar um passo mais além e dizer a você que tudo o que tem acontecido não é casual, não é um acidente, mas há um propósito, cujo objetivo é desconstruir o conceito de família. É objetivo, é proposital, de tal maneira que as câmaras legislativas do Brasil hoje, o nosso Supremo Tribunal Federal, as nossas escolas, as mídias e as universidades estão aparelhados com o propósito de desconstruir o conceito cristão de família. Há um aparelhamento estatal com este objetivo. Eu disse a vocês que venho da Europa, e lá, meus amigos, isto já é uma realidade. O que nós ainda estamos discutindo e tentando proteger o círculo doméstico aqui no Brasil, para lá, as famílias já não têm mais autoridade nenhuma, por exemplo, sobre os seus filhos. E para quem acha que eu estou exagerando, eu cito um exemplo para você. No ano de 2019, aqui no Brasil, aconteceu um evento chamado Democracia em Colapso. E um dos palestrantes deste evento era um travesti com o nome de Vitor Zaparoli, mas que atendia com o nome social, que preferia ser chamado com o nome social de Amanda Palha. E ao longo do discurso, esse travesti disse com todas as letras, e se você não acredita no que eu vou dizer, vá no YouTube depois e escreva lá, Democracia em Colapso, Amanda Palha, e veja se eu estou mentindo. Ela disse com todas as letras que o objetivo do movimento LGBT e do feminismo radical aqui no Brasil é destruir, sim, as famílias. Portanto, há um propósito objetivo cujo desígnio é sim anular o conceito bíblico de família. Eu sei que você pensa que por ser um crente, por estar dentro da igreja, você está sendo protegido disso, mas me desculpe, nós não estamos. Basta ver os índices de divórcio dentro da igreja. Basta ver o papel que o homem tem cumprido hoje dentro da igreja. Nós estamos vivendo uma crise de liderança masculina nas igrejas hoje. E eu louvo a Deus por aquilo que as mulheres têm feito.
Porque os homens hoje estão cada vez mais sendo efeminados e as mulheres masculinizadas. Eu já vou voltar nisso ao longo da mensagem. Porque eu volto a repetir, o objetivo de desconstruir o conceito bíblico de família começa justamente nos papéis que Deus definiu para homem e mulher no círculo doméstico. Bom, por que isso tudo? Há uma citação de Ellen White no livro A Ciência do Bom Viver, onde talvez ela nos ajude um pouco a entender a razão. E veja só a partir de onde está destacado aqui, ela vai dizer que o coração da sociedade, da igreja e da nação é o quê? A família. Portanto, a felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. Você acha que a igreja hoje precisa de uma reforma, sim ou não? Você acredita que a igreja precisa de uma reforma, sim ou não? Você acredita que o nosso país hoje precisa de uma reforma, sim ou não? Sim, né? Mas a reforma da igreja e a reforma do país começam com uma restauração de qual instituição? Da família. Porque ela é a célula-mãe da sociedade. E se há um desígnio de destruir a igreja e destruir o país, é lógico que este desígnio se cumprirá na destruição da família. Entrando em alguns exemplos para vocês de como isso tem se cumprido na prática, eu acabei de falar para vocês da chamada teoria de gênero. Não pense você que a teoria de gênero, ela se resume apenas àquela perspectiva de que nós podemos, apesar de nascermos com um sexo biológico específico, a minha identidade sexual pode ser outra. É isso que diz a teoria de gênero. Você nasceu com uma genitália masculina, tudo bem. O seu sexo biológico é masculino, mas a sua identidade sexual pode ser outra. E muitos de nós imaginamos que a teoria de gênero se restringe a isso. Não. A teoria de gênero, ela é muito mais sutil. Ela vai afetar o papel, o que significa ser um homem e o que significa ser uma mulher. Uma das filósofas feministas mais famosas é a Simone de Beauvoir, e a frase mais conhecida dela diz: eu não sou mulher, eu me torno mulher. Dando a entender que ser mulher é uma construção social e não uma imposição baseada na sua genitália. Para citar um outro exemplo para você aqui, a Judith Butler, que sem dúvidas é a ideóloga do gênero mais conhecida aqui no Brasil, o Dr. Philip Neri, analisando o que a Judith Butler acredita sobre esse assunto do gênero, ele vai dizer, isso não é o que ele crê, mas é o que a Judith Butler ensina, e ele diz assim: eu não escolho entre algo que outrem determinou, no caso o gênero, mas me oriento de maneira sempre fluida e aberta para o meu desejo. O gênero é performativo, ou seja, é uma construção social. Não existe diferença entre homem e mulher. Não se nasce homem, não se nasce mulher. A cultura e a sociedade nos tornam homens e mulheres, mediante a imposição de comportamentos e padrões heteronormativos. De certa forma, eles têm alguma razão. Porque realmente, uma pessoa, apesar dela nascer com uma genitália específica, é um fato indiscutível que a educação que ela receber vai determinar, sim, até um grau, não absoluto, mas até um determinado grau, a educação que essa pessoa receber, essa criança receber, vai determinar o comportamento dela. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Inclusive os marqueteiros levam isso tão a sério, a influência que você recebe
através da educação e da publicidade aqui no caso, que eles dizem que a arte do consumo é a capacidade de fazer você comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para se mostrar a pessoas que você não conhece aquilo que você não é. Então é óbvio que você é influenciado pelo meio, pela educação que você recebe. E é por isso que as pessoas hoje têm trabalhado para tirar cada vez mais cedo o seu filho de dentro de casa. E agora eu vou entrar numa área que me compete um pouquinho mais. Eu não completei o curso de História, mas eu fiz 2 anos de licenciatura. E eu pude compreender um pouquinho dos meandros aí da área educacional no nosso país. Para quem é da área da educação, eu sugiro que leia este livro, Maquiavel Pedagogo ou Ministério da Reforma Psicológica. Quem escreveu esse livro foi um professor e jornalista francês. O livro é antigo e foi traduzido aqui no Brasil, se não me engano, no ano de 2013. Qual é o objetivo do livro? Ele denuncia nesta obra documentos da Unesco, que é o braço da ONU responsável pela educação, cultura e ciência. Ele vai denunciar, mostrando que a Unesco, através de estratégias psicológicas e psicopedagógicas, trabalhariam para implementar na vida de crianças e adolescentes o que eles chamam de revolução ética na sociedade, ou ética revolucionária. Vou citar, aí está, já tinha passado, né? Voltando aqui está um trecho do documento citado na 4ª conferência da Unesco, para você ter um pouquinho de noção do que eles abordaram ali. O trecho diz: o ensino da ética, ou como eles chamam de ética revolucionária ou nova ética, deve veicular novos valores. Inicialmente, porém, deve bloquear, atenção, a transmissão dos antigos valores de uma geração para outra. Me ajuda aqui. Qual é a principal instituição responsável por fazer essa transmissão de valores de uma geração para outra? Que instituição é essa? A família. Portanto, o que esse documento da Unesco sugere é que eles deveriam trabalhar para bloquear essa transmissão desses valores. Como? Eu explico para você. No ano de 1961, aqui no Brasil, foi promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que nós chamamos de LDB. Naquela ocasião, as crianças eram obrigadas a frequentar o ambiente escolar apenas com 7 anos de idade. No entanto, em 1996, foi promulgada a terceira LDB. Desde então, é aquela que está em vigor, inclusive, no nosso país, apesar de algumas alterações, mas é a que está em vigor. Desde então, sabe com quantos anos as crianças são obrigadas a frequentar a escola? 4 anos de idade. Por quê? Será que o Estado ama os seus filhos? Será que eles querem dar a melhor educação possível para os seus filhos? Será que é isso? Não, eu te explico. Há um psicólogo da educação chamado Jean Piaget, e ele observou crianças, bebês, e chegou à seguinte conclusão: uma criança desenvolve a sua personalidade dos 2 até os 7 anos de idade. Eles viram então que quando as crianças iam às escolas com 7 anos, elas já chegavam lá com a mente mais amadurecida. Era mais difícil você fazer as crianças mudarem os seus valores. Qual é a conclusão? Tragamo-las mais cedo, com a mente mais tenra, mais maleável para trabalhar essa ética revolucionária na cabeça das crianças. Meus amigos, para quem nunca leu Ellen White, nos livros de educação que ela escreveu, essa mulher não foi educadora, ela não foi formada em licenciatura, mas sabe o que ela diz? Eu creio, não sei você, mas eu creio que Ellen White é profetisa de Deus. Eu creio nisso. E só para você ter noção, abrir um parênteses aqui, lembra da Super Nanny? Lembram da Super Nanny? Que tinha aquele reality show bem famoso, ensinando a educar os filhos?
A Super Nanny dos Estados Unidos disse certa vez que ela lia, dentre os materiais que ela usava para pesquisa, ela lia livros de Ellen White, que você, pai e mãe, muitas vezes adventista, não lê. E sabe o que Ellen White diz nos seus livros? Que uma criança não deveria conhecer outra escola, senão o seu lar, ou outros professores, senão os seus pais, até sabe quantos anos? 8 anos de idade, diz ela. De onde ela tirou isso? É Deus. Porque o nosso Criador sabe que uma criança, durante esse período, está no pleno desenvolvimento da sua personalidade. Eu não estou aqui querendo dizer que todos vocês devem fazer homeschool, porque eu vejo que hoje muitos pais se aventuram nessa área e acabam deixando os filhos largados dentro de casa. Se você tem condições, faça. Se você não tem condições, pelo menos faça o máximo que você puder para estar em contato com o seu filho ou com a sua filha dentro de casa, porque é você o principal responsável por moldar a personalidade dessa criança. Eu acho assim, inacreditável que nós tenhamos pais cristãos hoje, que com o filho ainda bebê, tem coragem de colocar e submeter o filho a uma creche, por exemplo. Meus irmãos, nós não temos ideia do que nós estamos fazendo. No mínimo, se você fosse fazer isso, você deveria colocar o seu filho diante da educação de uma pessoa de confiança, piedosa, cristã e que você conheça, mas não nas mãos de qualquer um, porque é a fase mais sagrada da vida do seu filho. Bom, eu sei que talvez alguns de nós estejamos imaginando que isso tudo é exagerado, mas vamos lá, o documento da Unesco ainda continua. Se você ainda não percebeu como eles são diretos naquilo que dizem, observe, ainda é o documento da Unesco. Por sua vez, dizem eles, as diversas formas de educação extraescolar, particularmente os programas educativos difundidos pela mídia, poderiam contribuir para a neutralização da transmissão familiar do quê? Dos preconceitos. Ou seja, pai e mãe cristão, vocês são preconceituosos, retrógrados, atrasados, fundamentalistas e o seu modelo de educação precisa ser, como eles dizem aqui, neutralizados. Como? Pela escola e pela mídia. Será que isso está acontecendo? Bom, basta você dar uma olhada. Veja os desenhos da Nickelodeon. Veja os desenhos da Discovery Kids. Veja alguns desenhos da Walt Disney. A minha cunhada, que nem adventista e protestante ela é católica. Mas tentando dar a melhor educação para o meu sobrinho, conversando com o meu irmão esses dias, ela viu e decidiu não submeter o meu sobrinho mais a esses tipos de conteúdos, que a CEO da Walt Disney disse que a partir de agora, pelo menos a metade das produções da Disney estarão colocando entre os personagens principais algum homossexual. Por que razão? Porque educação molda. Olha, eu estou falando de homossexualidade e eu preciso sempre fazer esse parênteses na igreja, porque eu acredito que nós temos hoje 2 problemas no meio cristão. Primeiro, alguns que estão imaginando que a prática homossexual não é pecado, e é pecado. A prática homossexual é pecado. Mas tem outros que não sabem lidar com esse assunto, e aí descobrem que algum membro da igreja é homossexual, e já tratam essa pessoa como se fosse um leproso. Cuidado, porque o homossexual que luta contra a sua homossexualidade, ele é tão filho de Deus como qualquer um de vocês que estão aqui dentro dessa igreja. E o pecado dele, a luta dele, não é maior ou pior do que a de ninguém aqui. Aqui tem avarentos, aqui tem adúlteros, aqui tem ladrões, aqui tem egoístas, e a luta do homossexual é igual a de qualquer um. Então, o homossexual que está lutando para não cair nesse pecado, ele tem que ser batizado e ele tem que receber, sim, ser recebido na igreja como um membro, como qualquer outro. Nós temos que aprender ainda no nosso meio a tratar esse povo com a dignidade, que lutam contra o pecado com a dignidade que merecem. Então, tenham muito cuidado. Aliás, para quem é líder daqui dessa igreja, se vocês querem seguir um ministério sério,
que tem tratado homossexuais da igreja, do meio cristão, de maneira bíblica, sigam o ministério Amizades Verdadeiras. Para quem não conhece, busque e se informe mais sobre o trabalho desse ministério. Bom, mídia, como eu dizia. Vejamos então um exemplo só, rapidamente. Malhação. Eu não sei se eu era muito ingênuo, mas na minha época que eu assistia Malhação, você lembra da época do Cabeção e do Ogromóvel? Lembra dessa época? Eu não sei se eu era muito ingênuo, mas eu não via toda essa carga de militância que eu percebo hoje. E no ano de 2018, na série da Malhação chamada Vidas Verdadeiras, se eu não me engano era esse o nome, no mês de agosto eles deram uma aula sobre teoria de gênero em um dos episódios. Eu vou pedir aos amigos lá do som para colocar o primeiro vídeo, o vídeo número 1, por gentileza, que é só o trecho deste episódio da Malhação do ano de 2018. Preste atenção, veja se eu estou exagerando quando eu digo que a mídia está sendo usada como instrumento de manipulação da sociedade, para adotar essa ética revolucionária. Pode colocar o vídeo, por gentileza. Nós precisamos entrar no debate público sobre esse assunto de maneira sábia e racional. Estão tentando nos excluir do debate, dizendo que é uma visão religiosa. Não, nós estamos tratando aqui sobre uma visão antropológica de mundo. E nós cristãos temos todos o direito de expor diante da sociedade a visão que nós temos antropológica sobre a natureza humana. Nós não podemos nos afastar do debate público sobre esse assunto, não. É por isso que eu disse que cristãos hoje têm que produzir cultura. Nós temos que afetar a sociedade, mas de maneira racional. Não é com fumaça, não é com rock, não é com dança, não é com show. Nós temos que parar e levar a sério os estudos. Levar a sério. Estudar a Bíblia de maneira racional, porque ali estão as respostas que nós precisamos. Ah, mas meu irmão, eu acho que eu não acredito que você pensa que eu vou ser influenciado por aquilo que eu vejo. Veja, então vamos para a ciência. Você tem uma mentalidade muito científica, então vamos lá. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é um grupo de cientistas, fez uma pesquisa sobre a influência das novelas da Globo no Brasil. E qual foi a conclusão que eles chegaram? Aí está, pesquisa publicada pela BBC de Londres, aqui no Brasil, obviamente, né? Diz lá, BID relaciona novelas a divórcio no Brasil. Vou ler só um trechinho aqui da conclusão dos autores do estudo. Eles dizem assim, abro aspas, a parcela de mulheres que se separaram ou se divorciaram aumenta significativamente depois que o sinal da Globo se torna disponível nas cidades do país. Pergunto, influencia ou não influencia o que você assiste? Sim ou não? Ok, então vamos à segunda lição. Primeira, abra os seus olhos, porque o diabo, ele quer destruir a sua família. Tá, tudo bem, eu sei que a maioria de nós já temos consciência disso. Sabe o que eu preciso daqui dessa noite? Que em nome de Jesus, quando você sair pelas portas dessa igreja, que você saia daqui declarando guerra contra o diabo dentro da sua casa, amém? Que você não dê brechas para ele dentro do seu lar. Que você seja um valente dentro da sua casa e não negligencie a sua Ziclag. Proteja a sua Ziclag. Não deixe os amalequitas invadirem a sua Ziclag. Proteja, guarde, zele pela sua família. Segundo, e agora eu vou pedir licença para as mulheres, porque eu vou falar com os homens. Não precisa sair da igreja, mulheres. É até bom que vocês fiquem aqui para depois cobrar deles dentro de casa. Tudo que eu vou falar, não pensa que aqui está um modelo, né? Porque às vezes eu falo sobre isso e as pessoas, né, olham para mim e devem pensar, uau, Jefferson deve ser Jesus dentro de casa, que marido maravilhoso. Não, eu sou um pecador, sou um miserável, sou um homem aprendiz, um homem bíblico, procurando me tornar aquilo que Deus espera de mim. Estou nesse processo. E todas as vezes que eu prego esse assunto, eu estou falando para mim também. Então, não pense que eu sou exemplo aqui. Mas, homens, raciocina comigo. No começo do tema,
nós vimos que a Ziclague de Davi, a família de Davi, foi destruída pelos amalequitas. Por quê? Porque Davi abriu mão dos cuidados da sua família, porque ele estava muito ocupado com um compromisso que ele assumiu com que povo? Lembra? Quem era o povo? Os filisteus. Então Davi estava muito ocupado para dar atenção para a sua família. Ele estava muito dedicado às coisas do mundo, para dar atenção à sua esposa e aos seus filhos. E a ocupação dele era tão grande, que ele deu todo o espaço para que o diabo viesse e destruísse a família dele. Eu não preciso ser profeta para saber que aqui dentro da igreja tem homens que estão negligenciando o papel de homem dentro da sua casa. E olhe, por mais que a nossa sociedade diga que homem, o que é um homem hoje para muitos? É aquele que traz o sustento para dentro de casa. Este é o homem moderno. Mas, homens, se vocês querem ser um homem de Deus, que é diferente de ser só um homem moderno, você precisa ter 3 P's na sua vida. Nunca se esqueça disso. 3 P's. Que a palavra do Senhor requer de um homem de Deus. Você deve ser provedor, protetor e patriarca da sua família, ou pastor da sua família. Provedor, protetor e pastor da sua família. Tudo bem, mas o que significa isso? Vamos lá, rapidamente. Primeiro, provedor. É seu dever, sim, homens que estão aqui dentro nessa noite, é sua missão dentro do lar, dar o mínimo de estabilidade para a sua família. Um mínimo de segurança para a sua esposa. Você está tirando uma moça que na maioria das vezes tem alguma segurança dentro de um lar, e o mínimo que a Bíblia requer é que você dê a mesma segurança que ela tinha dentro da sua família. É seu dever. Eu não estou me referindo aqui a casas luxuosas, a viagens que estão na moda, a carros do ano, nada disso, mas me refiro a estabilidade, segurança financeira também. A esposa precisa ver no marido essa capacidade. Ah, mas eu não tive oportunidade de estudar. Estude. Estude. Deus requer de nós, eu já disse isso aqui, é nosso dever, como homens, buscarmos o desenvolvimento intelectual, físico e espiritual. É nosso dever. Como estávamos falando hoje, com o Rafa e o Carlinhos, Deus não nos criou na sociedade para sermos cauda, mas para ser cabeça. Deus nos criou para sermos pensadores e não papagaios repetidores de ideias. Homens, estabilidade. Estude. Homem que escreve osso com C cedilha, misericórdia. É a coisa mais terrível que tem. E o Facebook tem revelado essas aberrações cada vez mais. Eu não sei como é que não tem pessoas que não param para fazer uma pesquisa, às vezes, antes de escrever lá. Se desenvolva. Você sabia que Ellen White diz que é nosso dever dominar a nossa língua doméstica? Sabia disso? Ela diz que é nosso dever dominar bem o nosso idioma. Estude. Olha, 2 modelos de homem na Bíblia para mim neste sentido, tá? Neste sentido. Foram negligentes em outros. Primeiro, José do Egito, administrador. Olha que administrador que esse cara foi. Que homem que trouxe segurança não para uma família, mas para uma nação. Por sua capacidade administrativa. E não pense que José nasceu assim, ele se desenvolveu. José era um cara mimado. Mas ele aprendeu com a vida a se portar como um homem de verdade. E ele amadureceu tanto que virou quem virou. Eu não quero com isso dizer que é obrigação dos homens a cuidar das finanças de casa. Eu, por exemplo, eu não gosto de exatas. Sou da área de humanas, minha esposa já gosta mais de mexer com dinheiro, essas coisas, e lá em casa ela meio que cuida. A única coisa que eu faço é no final, quando ela faz a contabilidade, é dar uma última checada, porque a minha esposa tem um problema que nenhuma mulher tem, é só ela. Ela gosta muito de gastar de vez em quando.
E aí eu tenho que dar uma olhada nas contas, né, para ver como é que estão as coisas. Mas é nosso dever sermos administradores. Outro administrador, veja, Jacó, errou em outras áreas? Errou. Mas que homem tão administrador e tão comprometido em dar estabilidade para sua família. Olha só o que a Bíblia diz. Jacó trabalhou 14 anos por Raquel, e estes 14 anos que ele trabalhou por ela pareceram como pouco tempo pelo muito que ele a amava. Uau! 14 anos trabalhando por uma mulher que ele amava, para mostrar que ele tinha capacidade de dar segurança e estabilidade para sua esposa. Isso me leva para o segundo P, que é a proteção. Homens, é seu dever ser o protetor da sua família. O que é ser o protetor? Homem, você deveria, como homem dentro de casa, amenizar todas as pancadas da vida sobre a sua família, sejam elas físicas ou emocionais. Deus nos deu uma estrutura para suportar mais as pancadas da vida e tentar minorar o sofrimento dos nossos filhos e das nossas esposas. Alargue as suas costas e seja um macho dentro da sua casa. Quando eu falo macho, eu não estou falando machista, é diferente. Tem macho aqui dentro dessa igreja? Tem macho aqui? Amém? Misericórdia, tá mais ou menos, hein? Meu Senhor. Eu vou dar mais uma chance, mulheres, vamos esquecer essa parte. Tem macho aqui na igreja? Amém? Amém, agora ficou melhor. Amém. Ser macho é diferente de ser machista, não tem nada a ver. Nada a ver. Nós hoje vivemos em uma sociedade, e principalmente aqui no Nordeste, herança do coronelismo, lá da época do Brasil colônia e ainda Brasil império, nós temos muitos machistas aqui no Nordeste. Lá no Sul também tem, mas aqui eu acho que é mais. E quando a gente fala que o homem tem que ser macho, a gente já, imagina que ser macho é chegar com um pé chulezento dentro de casa, colocar em cima do sofá e só dar ordem para a esposa, faz isso, faz aquilo e não sei o quê. Homem não lava louça, já viram esse assim? Né? Homem de verdade não limpa vaso, não limpa banheiro, nada a ver. O homem bíblico, que é o protetor, mulheres, olha só, presta atenção, eu pergunto para você, homem, cabeça do lar, é mandamento ou é cultural? O que você acha? É princípio ou é cultura que o homem é o cabeça do lar? O que você acha? Princípio. Isso é mandamento. Eu não tenho tempo para provar aqui para você, mas eu posso. Homem cabeça do lar é mandamento de Deus depois da queda, princípio, tudo bem, mas o que significa ser um cabeça dentro de casa? Eu te explico, a Bíblia explica, melhor dizendo. Maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo fez o quê? Se entregou por ela. O que é o homem cabeça do lar? É o homem que se doa, que se entrega, que se sacrifica, que abre mão do futebol, do videogame, da TV e seja lá do que for para dar atenção, proteção, cuidado, zelo para a sua família. É o homem que, se necessário for, ele vai dar a vida por sua família. Você quer ver como tem coisas da sociedade que parecem banais, mas elas expressam um pouco do que eu estou dizendo? Não sei quantos homens aqui ainda têm este cuidado. Quando eu saio com a minha esposa, por exemplo, primeiro, eu só ando de mão dadas com a minha esposa. Segundo, quando eu estou na rua, eu não permito que a minha esposa fique do lado da calçada. Eu sempre coloco ela para o lado de dentro. Já viram isso? Sabe por que isso? Vocês já pararam para pensar no significado disso? Proteção. Porque a mulher, quando ela está do lado de fora da calçada, ela está mais vulnerável. E Deus quer que nós, como homens, nos coloquemos em primeiro lugar na situação de iminente perigo. Se alguém tiver que sofrer um acidente, se alguém tiver que morrer, que seja eu, homem. Proteção.
Vamos lá para a Ucrânia, guerra. Você sabia que o movimento feminista mais conhecido do mundo, o Fêmen, já ouviram falar do Fêmen? O Fêmen é aquele movimento que as mulheres saíam seminuas na rua, com os seios de fora. É lá da Ucrânia. Pergunto, quantas feministas do Fêmen estão lutando na guerra da Ucrânia agora? Quantas? Olha só, qual foi o primeiro grupo de pessoas que teve a oportunidade de sair da Ucrânia quando a guerra começou? Quem foi? Mulheres e crianças. Quando o Titanic estava afundando, quem foi o primeiro grupo que pôde se salvar nos botes? Quem foi? Porque Deus criou você, homem, com a capacidade de autossacrifício. Você deve ser o exemplo de Jesus Cristo dentro de casa. Dar a vida pela sua família. Isto precisa ser resgatado na nossa sociedade, em nome de Jesus. Porque os homens hoje, infelizmente, estão se tornando cada vez mais efeminados. Olha só, vou citar um exemplo para você, não me confunda. O exemplo que eu vou citar não é um exemplo perfeito, mas é só para você entender que nós saímos de um extremo e entramos no outro. Veja, modelo de homem na década de 90. Sylvester Stallone, lembra? Rocky, Chuck Norris, até hoje tem meme do Chuck Norris aí nas redes sociais. Macho. Arnold Schwarzenegger, o dragão branco também lá, esqueci o nome Jean-Claude Van Damme, exatamente. Era aquele homem másculo, né, suado, esse era o modelo. Não estou dizendo que esse é o certo. Mas veja, nós saímos daqui e qual que é o modelo de homem hoje? Neymar, Justin Bieber e Luan Santana. Esse é o homem. Fiuk, né? O Vitão, eu vi esses dias um grupo de mulheres dizendo que se orgulham do Vitão, porque ele está quebrando paradigmas sociais, onde ele está vestido de um jeito que, misericórdia, eu não vou falar para não me complicar aqui. Ou seja, nós vemos a sociedade trabalhando para tornar o homem cada vez mais feminino. Porque uma sociedade onde o homem é feminino é uma sociedade vulnerável. Vulnerável. Em São Paulo, foi publicado pelo site da UOL recentemente, eles estavam dando um curso lá em São Paulo, sabe para quê? Para ensinar os homens a serem menos macho. Se você quiser fazer o curso, acho que eles ainda estão dando lá em São Paulo. Para ensinar os homens a ser menos macho. Bom, às vezes eu me empolgo demais. Olha só, rapidamente isso daqui. Ano de 2016, Réveillon na Alemanha. Um grupo de 30 mulheres foram estupradas de uma vez numa única noite. 30 mulheres, na rua, celebrando o Réveillon, virada de ano, estupradas de uma só vez numa noite. Uma jornalista dinamarquesa foi entrevistada por uma holandesa. Aí a holandesa chega para ela e diz assim: por que você acha que esse tipo de coisas estão acontecendo aqui na Europa? A resposta da jornalista dinamarquesa: os homens europeus e ocidentais estão virando cada vez mais efeminados. Onde estavam esses homens para protegerem estas mulheres? E quando eu falo de proteção aqui, além de nós homens termos o dever de proteger a família, nós temos também como homens dever de proteger a família social. Eu não estou aqui defendendo esse tipo de, eu não digo nem que é machismo, é homem covarde que faz isso. Aconteceu lá no sul, lá no Paraná, de onde eu venho, por sinal, acho que foi no ano passado, um grupo de moleques adolescentes, dentro de um carro, não eram adolescentes, tá? Mas o comportamento, no meu ponto de vista, era nem de adolescentes, é de covarde. Uma moça indo para a academia pedalando, esses covardes em 3 dentro de um carro abaixam o vidro e passam a mão nas nádegas da menina. Passaram com tanta intensidade que a bicicleta caiu e ela se machucou gravemente. Isso não é homem, isso é covarde. E não é esse tipo de homem que nós estamos falando. Nós estamos falando de homens que zelam, de homens que protegem, homens que amam, homens que se doam e se sacrificam por sua família. Primeiro P,
provedor. Segundo P, protetor. Terceiro P, pastor. E você já sabe do que eu quero dizer, né? Nós estamos depositando nas costas do pastor da igreja o pastoreio dos nossos lares. Não é dever do pastor da igreja pastorear sua família. Ele pastoreia a igreja. Ele pastoreia a igreja. Ele visita a sua família. Mas quem pastoreia a família são os homens. Você tem o dever de doutrinar, de discipular sua esposa e os seus filhos. Hoje, eu não estou falando porque o Rafa está aqui na minha frente, mas eu achei muito bonito, Rafa, louvado seja Deus por isso, quando saí do quarto de manhã e o Rafa estava com o Levi fazendo o culto doméstico. E louvado seja Deus. Porque se você, homem, não tem a capacidade de 5 minutos, 10 no máximo por dia, reunir a sua família no altar do Senhor, você não é um homem de Deus. Porque homem de Deus pastoreia. Homem de Deus faz culto familiar. Homem de Deus se preocupa, inclusive com que a sua família entenda de maneira racional as crenças que nós defendemos. Eu vivo cobrando isso da minha esposa. Eu digo para ela, amor, você não pode depender de mim. Eu incentivo ela a ler, a estudar. Às vezes ela vê os livros que eu uso nas pregações e ela vai lá, ela se interessa. Eu sempre incentivo ela a se desenvolver também intelectualmente. Pastoreie a sua família. Quando eu falo de pastoreio, eu estou falando que o homem tem que ser como um sacerdote e como um profeta. Profeta, ele vai até Deus, recebe de Deus e dá para a sua família. Então o homem que pastoreia a sua família, primeiro é um profeta. Ele vai buscar de Deus e ele, ao buscar de Deus, comunica para a família. Mas ele também é um sacerdote. O que é um sacerdote? O sacerdote, ele pega a família e ele apresenta no altar de Deus. Então, o homem tem que ser dentro de casa profeta do lar e sacerdote do lar. Isso é o pastoreio. Queria falar mais sobre isso, mas o tempo já está muito além do que eu imagino. Provedor, protetor e pastor da família. Homens, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a gente finalizar. Vá comigo para o versículo 3, de 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30. Leia comigo o versículo 3. O texto diz assim: Davi e os seus homens vieram à cidade de Eila queimada. E suas mulheres, seus filhos e suas filhas foram levados o quê? Cativos. Quando eu falo que eles foram levados cativos, significam que eles foram levados como o quê? Escravos. E eu não preciso ser profeta para saber que tem escravos aqui hoje. Ontem a gente já falou sobre isso. Mulheres, homens e crianças escravos de vícios, de novelas, de redes sociais e de seja lá o que for, e que estão destruindo os lares por causa disso. Escravos. A minha esposa era muito escrava de redes sociais. Ela ficava vendo as fotos das amigas ali. As amigas de escola casaram com homens ricos. E ela levando as mulheres, para viajar para Dubai, para não sei onde, casas luxuosas. E a minha esposa reproduzia aquilo sobre o nosso lar, o nosso casamento. Eu dava estabilidade para casa, mas eu não tinha dinheiro para dar uma vida luxuosa. E aquilo trazia para o nosso lar muitas contendas e conflitos. Escravos. Nós somos ainda escravos até da nossa própria personalidade. Já parou para pensar? Tem muitos homens e mulheres aqui que, às vezes dentro de casa, querem impor a sua personalidade sobre a sua esposa, ou seu cônjuge, ou seu marido. Porque nós somos escravos de personalidades que recebemos na nossa educação. E a gente pensa que é obrigação do cônjuge se adequar ao que eu acho ser o melhor. Por exemplo, eu fui criado pela minha mãe de maneira muito metódica. Minha mãe é extremamente perfeccionista e para mim tem um jeito certo de apertar a pasta de dente. É de baixo para cima. Quando eu me casei e eu vi pela primeira vez a minha esposa apertando a pasta de dente, parecia uma broca de furadeira quando eu cheguei dentro do banheiro.
estava tudo torcido aquele negócio. E a gente às vezes cria contendas por causa desses tipos de situações, entende? São vícios de personalidade. Existe jeito certo de apertar a pasta de dente? Eu vou bater em quem dizer que tem, hein? Tem jeito certo? Não tem, irmãos. Tem o nosso jeito. Então a gente tem que cuidar para não levar isso para dentro do lar, porque são escravidões. E estas escravidões às vezes causam mágoas dentro do lar. Outro problema que eu tinha dentro da minha casa, a minha esposa, até hoje eu não descobri, ela melhorou bastante, mas ela tinha dificuldade de fechar a porta e as gavetas dos armários em casa. E aquilo me estressava de um jeito que você não tem ideia. E aí eu tive uma brilhante ideia certa vez. Eu pensei, bom, todas as vezes que eu encontrar agora uma porta e uma gaveta aberta, eu vou dar uma lapada tão grande que o barulho vai ser alto e ela vai perceber que ela esqueceu. Pergunto, deu certo? Não. É claro que não, irritava ela. Qual que era o jeito mais fácil de resolver o problema? Fecha a gaveta. Mas para isso, o homem ou a mulher precisam ser o quê? Humildes, pacientes, são virtudes, meus amigos. É por isso que eu digo que o casamento é a melhor escola para preparar você para ir morar no céu. Quando você entende o que é o casamento é uma bênção. É só você entender o propósito do casamento. E mais, eu esqueci de dizer, quando eu estava falando do homem cabeça, eu li essa frase certa vez e eu achei espetacular. A frase dizia assim: a mulher não foi tirada dos pés para ser pisada, e nem da cabeça para ser superior, mas foi tirada do lado para ser igual, debaixo do braço para ser protegida e próxima do coração para ser amada. Uau, se a gente entendesse isso, né? Se a gente compreendesse isso, quantos problemas estariam resolvidos? Quantos problemas? São vícios. Tem crianças viciadas aqui hoje em uma série de coisas, são escravas de crianças, até escravas, ingressando na vida da pornografia. Sabe o que o Augusto Cury diz sobre a tecnologia na vida de crianças hoje? Ele diz que uma criança com 7 anos de idade nesta geração tem mais informações do que o imperador romano tinha no auge do Império de Roma. Pensa você, qual é o resultado? Continua deixando o seu filho com internet livre dentro de casa, enquanto você vai dormir. Continua, para você ver qual vai ser o resultado. Continua fazendo isso. Escravos. Eu preciso encerrar, eu quero mostrar o último vídeo para vocês, que foi produzido por um grupo de evangélicos, falando sobre a escravidão da tecnologia na vida de crianças. Para quem é pai e mãe aqui, é um vídeo de 1 minuto, curto e objetivo. É o vídeo número 2, coloca para a gente, por gentileza. Tudo bem, irmão Jefferson, então você me trouxe aqui hoje só para mostrar que está tudo errado, que eu não sou um homem de verdade, que nós somos escravos, que o inimigo odeia a minha família, foi para isso? Não. Eu só precisei dar uma chacoalhada em você. Mas eu te trouxe, ou melhor, o Espírito Santo te trouxe aqui, para essa parte da mensagem, que é curta e bem objetiva. Foi para esse momento. Eu quero que você volte ao texto de 1 Samuel 30 e leia o versículo 4. Será que é a solução? 1 Samuel 30, versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e fizeram o quê? Choraram. Primeira atitude que eu encontro aqui no texto: arrependimento. Davi olhou para Deus e disse: Deus, me perdoa porque eu fiz tudo errado, Senhor. A minha família hoje está destruída por minha culpa. Eu errei. Eu reconheço os meus erros. Eu sei que eu posso ser um chefe de família melhor, Deus. Isso serve para você, mulher, também.
E o texto continua dizendo que eles choraram até não terem mais forças para chorar. E não me pergunta como que é isso, eu não sei. Mas o texto me leva a entender que eles choraram quase que até doer. Tão arrependidos que ficaram. Quando chegaram e olharam para dentro dos seus lares e viram os lares destruídos. Mas agora vem a boa notícia. Versículo 7 e 8. Olha que promessa maravilhosa, tá? Disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Deus, ainda dá tempo de salvar a minha família, Deus. Resposta: respondeu-lhe o Senhor: persegue-o Davi, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Louvado seja o nome de Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo para Davi? Davi, tudo o que os amalequitas tiraram de você, tudo, se você crer e estiver disposto a lutar por eles, eu vou libertá-los, e você terá toda a tua família restaurada em nome de Jesus. Você acredita que isso pode se cumprir no seu lar? Diga amém. Amém, amém, irmãos? Amém. Amém. Isso é uma promessa para você aqui nessa noite, para sua casa, para sua casa. Creia, creia. Eu busco isso de todo o meu coração, vocês não têm ideia. Porque o meu pai e a minha mãe não creem no que eu acredito. E eu estou anos lutando pela conversão deles. E todas as vezes que eu prego essa mensagem, a esperança volta, porque às vezes parece que não tem mais jeito. E para mim é triste, não poder conversar com o pai, eles são maravilhosos, eu gosto muito deles, nós temos um ótimo relacionamento, mas não posso pedir conselho para eles, porque eles não creem no que eu creio. Um dos últimos encontros que tivemos no aniversário do meu pai, bebida. E eu fico muito triste vendo meus pais beberem. Por isso eu quero dizer para você que é jovem, você que é adulto também que está aqui, valorize o pai e a mãe que Deus te deu, se estão nos caminhos do Senhor. Valorize isso. Olha, eu sei, já está tarde, bem tarde, nós já deveríamos ter acabado. Mas enfim, meus irmãos, olha, o Espírito Santo está guiando. Se você está aqui, Deus está aqui nesse lugar, é a única coisa que eu acredito. Então saia do seu lugar agora, ou quem está perto do pai e da mãe, dá um abraço, dá um beijo e agradeça: pai e mãe, obrigado, obrigado pelo privilégio que eu tenho, pai, obrigado mãe, obrigado. Valoriza isso, valoriza, porque para mim faz falta, para mim faz muita falta. Deus seja louvado. Dê valor ao seu pai e à sua mãe, dê valor a isso. Eu concluo essa mensagem nessa noite contando uma história para vocês. E eu preciso pedir perdão para você. Eu não vou continuar a minha história nessa noite, tá bom? Amanhã eu me comprometo, eu conto. Mas hoje eu quero terminar com uma história ainda mais poderosa. Porque eu vi essa promessa aqui que Deus fez para Davi, eu vi se cumprindo na minha família. Não foi no meu lado ainda. Eu ainda espero que no meu lado vá se cumprir. Eu ainda espero meu pai e minha mãe rendidos aos pés do Senhor Jesus. Eu espero ainda e creio nisso. Mas eu vi se cumprir na família da minha esposa, com o meu cunhado. Meu sogro e minha sogra, cristãos, servos de Deus, e eu agradeço a Deus pelo sogro que Ele me deu. Com ele eu aprendi um pouco do que é ser homem. Meu sogro é um grande sacerdote do lar, um homem de Deus. Mas o meu cunhado, no auge dos seus 17, 18 anos, não queria saber nada de Deus, de Bíblia. Um jovem excelente, meu cunhado é espetacular, mas não queria se entregar a Cristo. Um jovem muito bonito, estou dizendo porque é meu cunhado, não, alto, pegava tudo que é menina lá da cidade, vivendo uma vida de bebida, prostituição com as jovens lá da cidade, enfim, vícios.
feriado de 15 de novembro, prolongado. Meu cunhado vai para o litoral do Paraná, junto com um grupo de 20 e poucos jovens, quase 30, alugando uma casa para eles ficarem. E aí você sabe, né? Essa vida lá dentro da casa. Chegou no último dia, eles tinham que entregar as chaves da casa até a meia-noite. Meu cunhado era o motorista de um dos veículos. E ele disse assim: olha, vamos maneirar hoje, vamos tentar passar o dia sem beber muito, porque a gente tem uma viagem para fazer e é uma serra. Lá do litoral até Curitiba é uma serra. Eles passaram o dia inteiro bebendo, estavam nem aí, inclusive o meu cunhado. Entregaram as chaves da casa no horário, entraram no carro, meu cunhado assumiu o volante, pediu aos amigos para que não dormissem, porque ele estava com muito sono, para que fossem conversando com ele. Chuva torrencial, poucos quilômetros andados, todo mundo já estava dormindo no carro. Eles continuaram a viagem. Quando chega em um trecho, já quase em Curitiba, nós temos que pegar uma saída da BR para irmos para a cidade que nós moramos. Ele passou, mas o meu cunhado, ele conhece tudo de lá de Curitiba, e ele passou reto. E uma jovem que estava no carro de trás, com outro grupo de amigos, ligou no celular dele. Ele atendeu o celular, e a jovem disse: Bruno, você passou, e agora? Isso aumentaria quase 1 hora a viagem. Ele disse: não tem o que eu fazer, vou continuar, e ok. Quando ele andou um pouco, depois de ter passado a saída, ele se deu conta do que tinha acontecido naquela noite. E eu quero dizer para você que eu estou aqui em nome de Jesus. Eu não preciso ficar inventando história para você. O meu cunhado dirigiu cerca de 50 quilômetros, que é o trecho da serra do litoral até Curitiba, dormindo no volante. E ele só acordou quando o celular dele tocou, a amiga dele ligando. Aí ele acordou, por isso que ele tinha passado, e ele se deu conta do que estava acontecendo. 50 quilômetros numa serra, dormindo no volante. Sabe o que aconteceu? Deus mandou um anjo para dirigir o carro do meu cunhado naquela noite. Mas como assim? Deus mandou um anjo para dirigir o carro de um ímpio. Olha a vida que o teu cunhado levava. Verdade. Deus mandou um anjo para dirigir um carro de um ímpio. Sabe por quê? Porque tinha uma família sustentando a vida dele no altar da oração. Meus amigos, eu chego a me arrepiar aqui. O meu sogro não... Pelo menos uma vez eu lembro do meu sogro pegar o meu cunhado, levar ele para dentro do quarto. Ele ficava esperando o meu cunhado chegar de madrugada, não chegava. Era 3, 4 horas da manhã, até que um dia, ao amanhecer, ele pega o meu cunhado, leva para dentro do quarto e começa a implorar para ele, dizendo: Bruno, meu filho, sai dessa vida, meu filho. O teu pai e a tua mãe não quer que você morra vivendo assim. Você vai se perder se você morrer desse jeito, Bruno. Implorando para que o meu cunhado se rendesse aos pés de Jesus. Nós fizemos madrugadas de oração por ele, jejum por ele. Foram anos, lutando pela conversão do meu cunhado. Até que, resumindo uma história longa, ele conheceu uma jovem, começou a namorar com ela, nós oferecemos estudos bíblicos, eles se casaram, e para a honra e glória de Deus, o meu cunhado hoje está batizado na igreja adventista do 7º dia. E ele não está só batizado. Meu cunhado é o principal ancião da igreja onde ele congrega, a igreja central do litoral lá do Paraná. Um jovem de 30 anos, comprometido, zeloso, homem de Deus, que faz culto com a família, culto pessoal, leitor do espírito de profecia. Deus deu privilégio para o meu sogro hoje ter toda a sua Ziclag nos caminhos do Senhor. Toda ela. Creia nisso, é a promessa que Deus está fazendo para você. Deus quer te dar o teu pai, Deus quer te dar a tua mãe, Deus quer te dar o seu esposa, sua esposa, seu filho, sua filha. Deus está nessa noite dizendo: lute, não desista, eu libertarei a sua Ziclag em nome do Senhor Jesus. Acredite nisso. Você crê nisso? Então tem um convite agora para você. Quero chamar o grupo para a gente cantar.
Nós vamos louvar agora ao Senhor com o hino 410 do Inário Adventista. É o hino Vem Entre Nós Morar. Eu acho lindo, esse hino é uma oração. Enquanto o grupo se prepara, preste muita atenção aqui. Eu acho que vai estar um pouquinho mais apertado, mas eu gostaria que a igreja viesse o mais próximo possível hoje, tá? E a nossa oração, o nosso apelo aqui nessa noite vai ser especialmente por um grupo que é o grupo mais sagrado da família. Preste muita atenção. Se você tem um pai ou uma mãe, um esposo ou uma esposa, um filho ou uma filha, um irmão ou uma irmã, que estão afastados dos caminhos do Senhor, que estão desviados, ou que nunca entregaram a vida ao Senhor Jesus, e se você crê que Deus pode, nessa noite, fazer um milagre na vida deles, traga o nome deles enquanto nós cantamos aqui à frente, em oração, enquanto nós vamos cantar. E se você está aqui nessa noite, se você é essa pessoa que Deus precisa libertar você, alcançar você, salvar você, vem aqui à frente, porque em nome de Jesus, a salvação está sendo oferecida para você aqui, nesta noite, neste momento. Então venha, você que tem um pai ou uma mãe, uma esposa ou um esposo, um filho ou uma filha, um irmão ou uma irmã, venha, enquanto cantamos o hino 410, porque no final nós vamos fazer uma oração por essas pessoas. Deus, essa é aquela oração que dói no fundo da nossa alma, Senhor. Porque nós estamos orando por aqueles que são carne da nossa carne, por aqueles que são sangue do nosso sangue, Senhor. E é muito triste, é triste vê-los em caminhos tortuosos, resistindo aos apelos do Espírito Santo. Eu sei o que é isso, Pai. É uma tristeza no fundo da nossa alma. E parece que às vezes, quando nós temos um fio de esperança, de que o Teu Espírito os está alcançando, parece que o diabo vem e pisa, mostrando e nos tentando a desistirmos dessa luta intensa. Mas Senhor, nós estamos aqui, Pai, prostrados diante de Ti, não para pedir prata, ouro, não para pedir nada disso, Senhor. A nossa oração nessa noite é uma: em nome de Jesus, salva a nossa família, Pai. Eu não sei o que o Senhor precisará fazer, cada um de nós temos personalidades distintas, costumes diferentes, mas Pai, nós estamos chegando ao ponto de orar dizendo: faz o que for necessário, mas não deixe que nenhum dos nossos entes queridos, que nós acabamos de citar na oração, faltem naquele dia quando Jesus vier nas nuvens dos céus. Nós queremos ter a alegria de subir para o céu junto com Ele, Senhor, na mesma nuvem, Pai. Nos dê essa alegria, meu Deus. Salva a nossa família, Pai. Eu não sei onde eles estão agora, não sei se estão na frente do televisor, bebendo na mesa de um bar, talvez na faculdade, talvez alguns se drogando, outros se prostituindo, alguns talvez até dormindo, e é provável que alguns também aqui agora, nessa noite. A minha oração, Pai, é para que o Senhor, onde quer que eles estejam, e o que quer que façam, que o Teu Espírito nesse momento entre no coração deles e os convença de que não há nada melhor do que entregarem a vida ao Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Ouve essa oração, Senhor. Ouve o nosso clamor. Nós estamos aqui como igreja, reunidos, implorando a Ti mais uma vez: salva a nossa família, meu Deus. Eu quero ainda te pedir, Pai, não poderia terminar essa oração sem clamar ao Senhor, para que em nome de Jesus aqui dessa igreja, o Senhor levante mulheres de Deus também, Pai. Mulheres que não tenham vergonha de serem mães, de serem esposas, de acordo com aquilo que a Bíblia nos apresenta.
mulheres que sejam cheias do Espírito, que habitou na vida de Ana, que habitou na vida de Isabel, que habitou na vida de Maria. Levanta mulheres de Deus nessa igreja em nome de Jesus. Eu quero orar pelos homens também, Pai. A nossa geração precisa muito de homens, homens que, de acordo com a Tua palavra, cumpram a sua missão de serem provedores, de serem protetores, de serem pastores da família. Que aqui nessa noite o Senhor coloque sobre a vida destes homens, entre os quais eu me incluo, o mesmo Espírito que habitou na vida de Abraão, o Espírito que habitou na vida de Moisés, na vida de Elias, e principalmente que o Senhor coloque na nossa vida o Espírito do maior homem que já pisou nesse mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Pai, eu quero te pedir também pelas crianças, pelos jovens, os adolescentes dessa igreja. Forma uma muralha de anjos ao redor deles, meu Deus. Não deixe que toda a potestade do mal, que nem todos os demônios juntos impeçam estas crianças e estes jovens, Pai. Não deixe que eles desviem os teus filhinhos dos caminhos do Senhor. Cuida dos nossos filhos, cuida das crianças, dos jovens dessa igreja, e coloca sobre eles o espírito profético, meu Deus, porque a tua palavra diz que nos últimos dias crianças e jovens pregarão a tua palavra nessa geração. Levanta esse grupo dessa igreja. E por fim, eu te peço que, louvando agora junto com a igreja de novo, essa última estrofe desse hino tão bela, que o Senhor ouça como a nossa oração. Em nome de Jesus, receba no céu, Pai, esse louvor. Quando a manhã perenal raiar e a redenção se concretizar, nós rogamos, ó Senhor, salva também o nosso lar. Em nome de Jesus, amém, Senhor.